Lemos assim: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Deus aplique em nossos corações a sua palavra. Podeis sentar. O bumerangue é este objeto, ou arma de arremesso, utilizado para caçar, e o país do bumerangue é a Austrália. Não é isso, Marcos? E este objeto também era usado na guerra. E ele foi criado para voltar à mão do arremessador quando não atingir o seu alvo. Quando ele atinge o alvo, obviamente ele não retorna. Há mais de 9.000 anos que a Austrália conhece este objeto, tanto usado em guerras como também e principalmente na caça. Há uma canção popular que utilizou a terminologia ou a temática do bumerangue. Essa canção se chama Boomerang Blue, não é? De um compositor, inclusive, aqui de Brasília. Então diz isto: tudo que você faz, um dia volta para você. E se você fizer o mal, com o mal mais tarde você vai ter de viver. Preliminares não me atingem, o que interessa é o final. Ele se refere aqui à trajetória final, quando retorna para quem o lançou. Os aborígenes na Austrália, com o bumerangue, vão caçar. O bumerangue vai e volta e só fica quando consegue acertar. Como um bumerangue, tudo vai voltar. E a ferida que você me fez é em você que vai sangrar. E ela termina com essa expressão que me chamou muito a atenção. A última linha desta canção é esta: mas o bumerangue agora é meu. Bumerangue agora é meu. E nós vamos entender por que esta expressão foi usada e o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Esta canção trata da chamada lei do retorno. E essa lei do retorno, ela diz o seguinte: um dia a justiça chega para todos, cedo ou tarde. A vida se encarrega de dar o troco. Tudo que se faz um dia se volta contra si mesmo. E a pergunta que eu me fiz, enquanto meditava sobre esse tema, é esta: será que é assim mesmo? Existe de fato a lei do retorno? A lei do bumerangue? Será que é assim mesmo? O que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre isto? Vamos meditar então em alguns aspectos à luz do texto que lemos. Primeira verdade: toda pessoa colhe o que plantou. É isso que o texto ensina, de forma muito clara.
Versos 7 e 8. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Vejam, irmãos, que carne e espírito aqui são realidades contrárias e que caracterizam o bem e o mal. Interessante que o apóstolo Paulo, falando sobre esta questão do bem e do mal, ele diz assim, Romanos capítulo 7, 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então o que Paulo está dizendo é que muitas vezes nós, inadvertidamente, e sem compreender de fato este princípio, nós muitas vezes, mesmo querendo fazer o bem, estamos lançando bumerangues. Agora, existe a semeadura do bem. Jesus falou sobre ela. E também se aplica a esta ideia da lei do retorno. Ele diz, por exemplo, que quem tiver misericórdia, receberá misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ou seja, aí trata-se da semeadura do bem, e que também tem o seu retorno de bem. O bem que você faz retornará também em bem. Esse é um princípio claro da palavra. Quando Jesus, por exemplo, fala do perdão, porque se perdoardes aos que vos magoam, etc., o vosso Pai também vos perdoará. Portanto, há aqui também na Escritura este princípio de que tudo que semeamos, seja bem ou seja mal, terá o seu retorno, terá a sua consequência. No filme que aqui assistimos na terça-feira de carnaval, A Cabana, nós nos lembramos da expressão daquele pai amargurado, ferido por conta da perda da sua filhinha, o assassinato da sua filhinha. E quando confrontado com Deus a perdoar, ele diz, mas vai ficar assim mesmo? E Deus então lhe responde, não há nada sem consequências. Então nós precisamos entender esta verdade e este princípio que aqui na Bíblia está aplicado na ideia ou feito a partir da analogia da semeadura e da colheita. Tudo que o ser humano semear, isso também ceifará. Quem semeia no Espírito, ou seja, no bem, nas coisas de Deus, ceifará também o bem. E quem semear na carne, isto é, no mal, também ceifará na carne. Segunda verdade que esse texto me traz é esta: Deus está por trás da lei. O texto de Gálatas, Paulo inicia dizendo, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. E então o texto continua, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então o princípio aqui está muito claro. A natureza não é autônoma. Existe um Criador por trás da natureza. E Deus
colocou tanto a sua lei na própria natureza, como também ele é aquele que mantém a natureza no seu curso. Interessante, o Salmo 51 relata a história de Davi, ou o arrependimento de Davi diante daquilo que praticou contra Batseba e também contra Urias, o esposo de Batseba. O caso de Urias é tremendo. O rei Davi ordena aos seus comandados que coloquem Urias na frente da batalha, no lugar mais perigoso da batalha. E diz assim: e deixem ele só. Foi um homicídio premeditado. Mas quando Davi se arrepende e colhe a consequência do seu ato, nós nos lembramos que ele colheu as consequências do seu ato. Ele diz no Salmo 51 assim: contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. É interessante isso, porque Davi compreendeu que todas as nossas ações têm por trás o Criador. Deus vê tudo. E tudo o que fazemos, meus amados irmãos, seja bem ou seja mal, atinge o próprio Criador. Por exemplo, Jesus Cristo diz que todas as vezes que fizermos o bem a um dos mais pequeninos seres humanos, estamos fazendo a Ele mesmo. Isto é importante, meus amados irmãos, para compreendermos que Deus está por trás desta lei da semeadura e da colheita. Isto porque não é raro que a lei do retorno acabe se tornando um argumento e uma fundamentação para a vingança. E é por isso que eu lembrei a expressão final da canção popular, que diz que o bumerangue agora é meu. Ou seja, toda canção, ela foi montada nesta ideia de que há uma consequência. Mas no final, a gente se entristece de ver que o compositor brasileiro colocou ali o espírito da vingança. O bumerangue não é mais autônomo. Ele não tem mais a lei em si do retorno, mas há alguém, uma mão que empunha o bumerangue. O bumerangue agora é meu. Sem se dar conta que aquele que toma em suas mãos o bumerangue, há também de receber o retorno. É importante, portanto, percebermos esta profunda verdade. Deus está por trás desta lei da semeadura e da colheita. Mas há um princípio aqui que me chamou muito a atenção nesse texto. E é isso aqui que nós precisamos aprender. Só Deus conhece o tempo certo da colheita. Se Ele está por trás, meus amados irmãos, só Ele conhece o tempo certo. Notem o que diz o texto: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Ao seu tempo. Que tempo é este? Nós não sabemos. Interessante que o texto usa expressões como corrupção e vida eterna. O texto diz assim: porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna.
Corrupção é uma expressão provável aqui para condenação eterna, para destruição. Isso poderia nos dar a ideia de que este tempo certo da colheita é apenas após a morte. Entretanto, nós devemos lembrar que a vida eterna não é uma realidade no Novo Testamento apenas futura. Ela é uma realidade presente. Diz assim o texto de João 6,47. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Não terá. Ou seja, meus amados irmãos, aquilo que seremos e experimentaremos no futuro é algo que começamos a experimentar já no presente. Portanto, a colheita e a semeadura, a lei da semeadura e da colheita, são realidades já presentes. A canção aqui poderia dar esta impressão, que é só lá, num futuro longínquo, ao dizer, preliminares não me atingem, o que me interessa é o final. Mas, na verdade, o que a Bíblia nos mostra com esta questão do tempo da colheita é mostrar que há uma trajetória a ser cumprida. Isso é importante porque nós não conhecemos o tempo da colheita daquilo que semeamos. Semeamos o bem, mas não sabemos quando esta colheita vai nos alcançar. Ou seja, quando o bumerangue cumprirá a sua trajetória para chegar até nós. Isso é importante e bom, porque sem saber o tempo da colheita, nós estamos sempre semeando o bem, e é isso que o texto nos exorta. Nos chama a atenção dizendo que devemos praticar sempre o bem, porque colheremos o mesmo bem que praticamos. Asaf foi um salmista que viveu uma crise enorme, que eu sei que todos nós de vez em quando passamos por essa crise. É a crise da prosperidade dos ímpios. Salmo 73, ele diz que quando olhou a prosperidade dos ímpios, o seu coração começou a se fechar, ele se entristeceu, ele começou a fazer comparações e tirar conclusões equivocadas sobre a realidade humana. E ele diz assim no verso 16 e 17, quando me esforçava para compreender isto, achei que era tarefa difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então percebi o fim deles. Ele conseguiu enxergar na presença de Deus a trajetória final do bumerangue. Ele conseguiu compreender que toda semeadura tem o seu tempo da colheita, que só Deus conhece. E é por isso que só na presença de Deus o salmista assim compreendeu. A tradução da Bíblia Mensagem diz assim: quando tentei compreender, tudo que consegui foi uma dor de cabeça, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino deles. A estrada escorregadia em que os puseste, que termina com a colisão contra o muro das desilusões. Num piscar de olhos, o desastre, uma curva cega na escuridão, e será o pesadelo. Acordamos
esfregamos os olhos e nada. Não há nada para eles. Nunca houve. Meus amados irmãos, não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. A lei do bumerangue é implacável. Ou seja, se você lançou um bumerangue do mal, você vai receber. Como é possível escapar desta lei? Eu encontrei 4 sugestões aqui para vivermos à luz desta realidade. Primeiro, nunca use um bumerangue do mal. Nunca use. Lançar o bumerangue do mal é praticar o mal. É pecado. Pratique sempre o bem, é a recomendação de Paulo aqui em Gálatas. Não nos cansemos de praticar o bem, diz o texto, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então pratique sempre o bem. Sobretudo, não se vingue. Não se vingue. A lei do bumerangue não está em nossas mãos. Está nas mãos de Deus. Eu lembro a expressão já mencionada aqui em certa ocasião de Confúcio, o filósofo chinês, em que ele diz: antes de sair em busca de vingança, cave 2 covas. Antes de sair em busca de vingança, cave 2 covas. Uma para a pessoa que vai, contra a qual você vai se vingar, e a outra para você mesmo. Quando o compositor brasileiro colocou a expressão "o bumerangue agora é meu", ele se esqueceu que a sua canção falava da lei inexorável do bumerangue. Tudo que você faz, um dia volta para você. Segunda recomendação: não se deixe atingir por um bumerangue do mal. Não se deixe atingir. E alguém vai perguntar: mas como? Como é possível escapar de um bumerangue? Se abaixando? Talvez sim. É possível. Mas aqui eu penso num sentido mais profundo. E uso aqui a experiência do filósofo Sócrates. Ele foi julgado, inventaram mentiras contra ele, e 2 dos seus acusadores, Anitos e Meleto, ele reserva um versinho para eles. Vejam o que ele diz: Anitos e Meletos podem de fato matar-me, mas ferir-me jamais. Eles podem me matar, mas não vão conseguir me ferir. Uma outra tradução diz: eles podem me matar, mas não podem me causar dano. Eu vejo essa expressão de Sócrates semelhante àquela expressão do apóstolo Paulo em Romanos: não te deixes vencer pelo mal,
mas vence o mal pelo bem. Sabe o que quer dizer não se deixe atingir por um bumerangue do mal? É que ainda que ele te atinja, que ele não te modifique, que ele não te faça tomar o bumerangue em suas próprias mãos. Então, enquanto você puder se abaixar, abaixe. Mas se ele lhe atingir, não deixe que ele cause dano em você. Não deixe que ele mude você. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Terceiro princípio é este: deixe o bumerangue do mal terminar a sua trajetória. Não se meta a querer você mexer com o bumerangue para ver se ele atinge a pessoa que o lançou. Deixa ele cumprir a sua trajetória. Esse desenho que ficou um pouco pequeno mostra qual é a trajetória de um bumerangue. Ele sai da mão, aqui vem para baixo, desliza para a esquerda, depois ele vai para cima e depois ele desliza de volta ao seu ponto de partida. Essa é a trajetória dele, inexorável. Inexorável. Então não se meta a tentar atrapalhar a trajetória do bumerangue. Eu me lembro o filme Quarto de Guerra, quando Elizabeth estava comentando aí com suas amigas toda a situação de crise que vivia no seu casamento. Uma das senhoras, naquela reunião de conversa, ela disse que a avó dela ensinava sempre o seguinte: quando Deus começar a tratar do seu esposo, se abaixe. Deixa Deus cuidar dele. Se abaixe. Deixe o bumerangue cumprir a sua trajetória. E com isso eu quero dizer o seguinte: espere pelo final da história. Eu gostei muito da expressão da canção que diz: preliminares não me afetam, não me atingem. Vou esperar o final. Espere o final da história. A história ainda não terminou. É preciso esperar o fim. Por último, uma verdade que deve estar presente em nós. Se você lançou um bumerangue do mal, arrependa-se e confesse o seu pecado. É isso que Gálatas nos ensina. Não nos cansemos de fazer o bem. Mas se algum momento eu fiz, como Paulo disse, querendo fazer o bem, fiz o mal. A possibilidade de arrependimento e de confissão do pecado diante de Deus. Foi o que Davi fez. Meus amados irmãos, o que a Bíblia nos ensina é que o arrependimento e a confissão são os únicos métodos, ou o único instrumento para interromper essa trajetória inexorável do bumerangue.